problema dos três corpos, de lembrança do passado da Terra, os Trissolarianos, ou Santi, uma espécie com tecnologia avançada, despontam o plano de conquistar a Terra. Um planeta idílico comparado ao mundo caótico e árduo em que vivem. Mas por que não usam a sua própria tecnologia avançada para tornar o seu mundo um lugar mais habitável, de forma que não precisem vir à Terra? Seria a tecnologia uma forma de aplacar a violência de um mundo caótico? Um mundo caótico em que os dias e as noites não são regulares, o clima parece não ter nenhum padrão. Aquilo que se entende por mundo não parece fazer parte de uma música magnífica e harmoniosa, mas sim de um ruído turbulento, tal como o tema dissonante de Melkor na Sinfonia dos Ainur, proposta e orientada por Ilúvatar na criação da Terra-média. A ideia de ordem fundamental, de um arranjo harmonioso, de um todo ordenado que reside na palavra grega cosmos, não poderia surgir com tanta facilidade em Trissolares. Inúmeras civilizações trissolarianas fizeram o possível para sobreviver e melhorar a sua condição. Os trissolarianos tiveram de descobrir, primeiro, que o seu planeta orbitava um sistema de 3 corpos, depois perceber que isso remetia a um problema físico e por fim chegar na conclusão de que não há uma solução geral viável para esse sistema caótico. O entendimento não foi automático, assim como na Terra. Anaximandro, um filósofo pré-socrático, propôs um modelo cosmológico em que o mundo, composto pela terra e o ar, era um sistema fechado, envolto por um anel de fogo. Existiam pequenas aberturas na cúpula do mundo em tamanhos diferentes que resultavam na aparição do Sol, das estrelas e dos corpos celestes, como se fossem pequenos furos que deixavam o fogo celestial passar. No mundo ocidental, por muito tempo, o geocentrismo, ou seja, o modelo de movimento dos astros ao redor da Terra, foi predominante. Tanto porque parecia uma ideia muito aceitável pela percepção imediata e pela explicação dada a partir do modelo matemático e geométrico de Ptolomeu com os epiciclos, mas também porque era compatível com a filosofia aristotélica, resgatada no período medieval pela Igreja por ser consoante à teologia cristã. Essa concepção aristotélico-ptolomaica só ruiu quando os argumentos a favor do heliocentrismo, ou do modelo sistematizado por Copérnico, se tornaram mais sólidos, com as contribuições e observações astronômicas de Galileu Galilei e os trabalhos de Johannes Kepler. Sim, houve muita resistência pela posição da Igreja, mas também por parte dos estudiosos da época que achavam honestamente aquele modelo de Ptolomeu válido. Afinal, não havia uma explicação física alternativa ao movimento dos corpos que amparasse o modelo de Copérnico. Mas afinal, essa era uma questão muito confortável para os estudiosos, não é? Afinal, considerar a Terra o centro de tudo significava achar que ela era a coisa mais importante do mundo, certo? Não é bem assim. Na física aristotélica, tudo o que existe era formado por uma combinação dos elementos terra, água, fogo e ar, além do éter, a quinta essência. Nessa estrutura, cada elemento possuía um lugar natural. A terra, por ser sólida e pesada, tinha o lugar mais baixo, no centro, seguida da água, do ar e do fogo. Se um corpo formado por terra fosse suspenso no ar, ele iria querer voltar ao seu lugar natural, embaixo de todas as coisas. E assim se explicava o movimento da gravidade, o porquê os corpos caíam ao chão na terra. O fogo, por outro lado, quando aceso no chão, sempre iria querer subir, porque esse era o seu lugar natural, o seu lugar superior. No céu, ou seja, em tudo aquilo que está acima da terra, estão os corpos mais leves, cujo lugar natural é no alto, numa substância perfeita e incorruptível chamada de éter, o quinto elemento, que gira em torno da Terra. Por isso, os astros não caíam, pois o seu lugar era nas alturas, perfeitos, inalcançáveis e incorruptíveis.
A Terra, por outro lado, não era o centro como se tivesse algum prestígio, mas o centro como um lugar mais baixo, vil, corruptível, imundo. Toda a grandiosidade estava reservada aos céus. Havia uma forte separação entre o céu e a Terra não era digna de ser como um planeta, uma estrela errante. Ela era apenas a Terra. Ser o centro, na cosmologia aristotélica, significava ser impuro, imperfeito, o lugar mais longe do primeiro motor, o movimento que daria movimento às outras esferas. Assim também no cristianismo medieval, o céu era um lugar nobre, enquanto a terra, mundana, perene, era o local de degradação. E se tudo era imaginado como uma camada de uma esfera com posição absoluta de alto e baixo, o local mais central e mais baixo do mundo seria também o mais perverso, miserável e repugnante, o mais afastado das coisas nobres e celestiais, o inferno. Na Divina Comédia, Dante representa o inferno também em camadas, unindo os simbolismos aristotélicos e cristãos, de modo que a camada mais inferior correspondia ao ponto mais terrível na espiral decadente do pecado, onde os sofrimentos eram mais severos e cruéis. Do ponto de vista do imaginário cristão medieval, mais faria sentido pensar em um infernocentrismo do que o geocentrismo. A Revolução Copernicana, então, ao invés de tirar a Terra de um lugar privilegiado, trouxe uma perspectiva de aproximação, de ausência dessa dicotomia entre perfeito e imperfeito, já que as observações astronômicas permitiram detectar manchas solares, crateras, texturas e uma topografia acidentada na Lua, outros corpos orbitando o que achavam que antes eram estrelas errantes, tudo o que significava que, afinal de contas, não eram corpos assim tão diferentes da Terra. Com as leis de Kepler explicando o movimento planetário e a mecânica newtoniana, finalmente foi possível abandonar a visão aristotélica que perdurou por tanto tempo. Se para a humanidade houve toda essa nuance para a construção do conhecimento, imaginem para os trissolarianos, que estavam cercados de caos e todo o progresso que faziam por vezes era demolido por alguma catástrofe. As civilizações trissolarianas caíram e se levantaram mais de 200 vezes num período abismal de tempo. Sem a regularidade, a capacidade de previsão, as tentativas de planejamento a longo prazo, os empreendimentos, os esforços reunidos em um período de estabilidade temporária, colapsavam como bater à porta de uma calamidade não anunciada. Outro agravante é que quando uma civilização presenciava um dia trissolariano, isto é, um dia com 3 sóis visíveis e mais próximos de trissolares, praticamente não havia tempo para deixar algum registro, já que esse evento deixava o planeta em chamas e arruinava a civilização. Até um certo ponto, os trissolarianos tinham ouvido falar apenas de 2 estrelas visíveis mais próximas. Sequer poderiam cogitar o problema dos 3 corpos. E os avanços não eram regulares. Na inconstância das destruições recorrentes, as civilizações saíam, por exemplo, em comparação com o nível tecnológico da Terra, de um período de domínio da agricultura para a Idade da Pedra, de uma era industrial para uma era medieval. Por vezes chegavam mais longe, mas sem a capacidade de previsão, isso de nada adiantava. Até a civilização 183 não sabiam ainda que orbitavam um sistema de 3 corpos. Quando por fim descobriram, empenharam-se enormemente em tentar resolver o problema, pois se pudessem prever o movimento dos corpos, poderiam antecipar prováveis momentos extremos e se preparar a ponto de poder levar a civilização adiante e desenvolver tecnologias que melhorassem a vida. O computador feito de pessoas foi criado, tamanho era o desejo de achar maneiras mais eficientes de fazer cálculos, mesmo antes de terem a ideia de implementar circuitos eletrônicos. Resolver o problema dos 3 corpos
era uma força que impulsionava a civilização trissolariana. Uma tentativa pertinaz e esperançosa de encontrar um alívio para os seus infortúnios. Até que a Lua despedaçou as esperanças trissolarianas. A civilização 191 sofreu o evento mais catastrófico de Trissolares, o Grande Rasgo. Registros foram preservados. Aquela civilização testemunhou o alinhamento de Trissolares com as 3 estrelas em uma distância suficientemente curta para, com a força gravitacional das 3 estrelas, rasgar o planeta em 2 pedaços. O fenômeno obliterou a vida no pedaço menor, que passou a fazer parte de um sistema planetário duplo com Trissolares, embora fosse visto como uma lua. A partir de então, a civilização número 192, que surgiu muito tempo depois, conseguiu concluir que o seu mundo estava fadado à destruição. O que poderia acontecer num próximo evento de tal magnitude? Os pesquisadores entenderam que a formação planetária completa das 3 estrelas tinha originalmente 12 planetas, e apenas Trissolares sobreviveu. Os outros foram consumidos. E esse é o destino que aguarda Trissolares. Também foi descoberto nesta civilização que o problema dos 3 corpos não tinha uma solução viável. Este é um problema da mecânica dos movimentos dos corpos, que consiste em um sistema dinâmico e caótico, no qual pequenas alterações nas condições iniciais resultam em movimentos imprevisíveis. Muitos matemáticos na Terra tentaram resolvê-lo, e apenas soluções parciais, aquelas com condições iniciais controladas e específicas, foram alcançadas. Em 1912, um matemático provou que existe uma solução analítica para o problema usando séries que convergem. No entanto, essas séries convergem muito lentamente, pois a propriedade caótica intrínseca do movimento faz com que pequenas diferenças nas posições iniciais se amplifiquem terrivelmente, tornando inviável realizar uma previsão em tempo hábil. A natureza do problema dos 3 corpos é proibitiva para uma solução viável, mesmo numa perspectiva de utilização de computadores quânticos. Quando a solução para um momento específico do movimento fosse finalmente alcançada, o momento já teria acontecido, tornando impraticável fazer proveito da solução. E com esse fatídico destino, os Trissolarianos souberam, pela primeira vez, que deveriam sair do seu planeta. Não existe outro caminho. Não há como terraformar Trissolares, porque não há como impedir o seu derradeiro fim. Os Trissolarianos compreenderam que, apesar dos perigos da Floresta Sombria, precisam se arriscar e fazer uma aposta com o universo. É tudo ou nada, precisam encontrar um novo lar. E a Terra apareceu em um momento muito oportuno, quando possivelmente os Trissolarianos já estavam bem desenvolvidos em termos de viagem interestelar. Talvez não soubessem ainda o que iriam fazer, como iriam sair do seu planeta, para onde ir, com os perigos da Floresta Sombria à espreita. Mas a mensagem de Yuan-Ti lhes deu um norte e um novo objetivo: a tranquilidade de um destino certo, o alívio último da condição trissolariana. Obrigada por assistir até aqui. Inscreva-se no canal Chan Timbrum Jumbs para acompanhar os próximos vídeos.